aqui, né? Tá pouquinha gente, a gente pode... Nem precisava de microfone, mas acho que precisa para sair no streaming e também acaba trazendo um pouco mais de gente. Bom dia. Obrigado, primeiro, pela organização, para poder participar aqui. Deixa eu sair daqui, acho que aqui vai dar microfonia, né? Obrigado pela oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês, conhecer um pouquinho mais de Brasília. Eu já estou aqui há um tempo, mas não sou daqui, sou de BH. Meu nome é Diogo Cordeiro. Eu sou gerente do escritório de Belo Horizonte, da Cabify, sou gerente geral lá. E ajudei aqui no lançamento de Brasília. A ideia é que a gente meio que bater um papo. Eu não queria ser... Acaba que a gente vai falar muito sobre Cabify, mas eu acho que o mais interessante, como a gente está num ambiente super empreendedor, super tecnológico, acho que vale a gente discutir um pouquinho sobre como a gente está entendendo a mobilidade urbana daqui para frente e também como que os desafios que a gente encara na Cabify podem ser replicados para startups, para as empresas, empregos, seja lá o que for a realidade de vocês. Então é isso que a gente vai fazer, lógico, trazendo um pouco da realidade do que eu estou vivendo na Cabify e como é que isso pode agregar. Tá bom? Fechou? Beleza, vamos lá. Bem-vindos a Cabify. Cabify é uma startup espanhola de veículos com motoristas parceiros que está revolucionando o setor da mobilidade tanto para usuários particulares como para empresas. Desde 2011, os nossos usuários e clientes olham para a Cabify como alternativa competitiva e de qualidade para se deslocarem dentro das cidades. A nossa evolução em dados. Operamos em mais de 12 países e 40 cidades espalhadas por todo o mundo. São dezenas de milhares de empresas e milhões de usuários que confiam na Cabify diariamente. Crescemos de 100 para 1.000 funcionários em menos de um ano e são mais de 40 mil motoristas parceiros que colaboram com a Cabify e confiam no nosso modelo de negócio. Somos líderes do setor corporativo em grande parte dos mercados nos quais operamos. Oferecemos diferentes tipos de categorias para personalizar o serviço que oferecemos aos nossos clientes. Conseguimos isto graças aos nossos valores, que dia a dia nos ajudam a gerar um impacto positivo em todas as cidades em que estamos presentes. Apenas assim conseguimos que usuários, clientes corporativos, funcionários e motoristas parceiros se sintam parte da comunidade Cabify. Junte-se a nós! Então, essa é a Cabify. Eu tô toda hora indo para baixo e para cima, porque lá em cima eu fico meio desconfortável. Mas eu tô lembrando que tem o streaming, então eu vou ter que ficar lá em cima. A gente não conseguiu ligar aqui, não? Boa, vai ajudar para não ficar olhando para trás toda hora. Bom, pessoal, então, resumindo a história, acho que o vídeo traz um overview bem grande sobre o que é a Cabify. Para quem não conhecia de fato, é uma startup espanhola, fundada em 2011 pelo Juan de Antônio, um empreendedor que acabou estudando em Harvard, fez um MBA em Stanford, fez um MBA por lá e voltou para Madrid para poder revolucionar o mercado de mobilidade urbana, transporte peer-to-peer por lá. Isso em 2011, e desde então a gente acabou evoluindo aí para mais de 12 países, a gente está abrindo o 13º agora, são 40 cidades, esse número está desatualizado, como vocês viram. É uma startup que, talvez um pouco diferente do que vocês vão encontrar na grande maioria aqui, pelo momento que ela está agora, é um momento onde a gente já tem uma quantidade de investimento bastante razoável, já está num período de maturação bastante interessante. Só no Brasil esse ano e no ano que vem a gente vai investir mais de 200 milhões de dólares. Então é uma startup que já está com um peso bastante significativo, tá? E tem mais de 1.000 colaboradores mundo afora, nesses países todos. Basicamente a atuação da Cabify está na Península Ibérica, Portugal e Espanha, e na América Latina. Colômbia, Peru, Equador, Chile e por aí vai. E Brasil, a gente startou a operação um ano atrás, está comemorando agora um ano, nesse mês, um ano de Cabify Brasil. Tá? Bom, aqui ainda não está funcionando, então qual que é a diferença do Cabify para um outro concorrente chato que a gente tem aí de 4 letras, cara? Por que eu vou escolher essa loguinha roxa, esse copinho roxo bonitinho e não um copo preto? Ou amarelo, seja lá qual que vocês preferirem. Cara, vamos colocar... Aqui eu coloco 4, mas eu acho que na verdade são 5, tá? Primeiro ponto, é um serviço a gente quer oferecer, quer ganhar a confiança dos nossos usuários por oferecer um serviço de qualidade. A gente acredita que nesse mercado ainda não está consolidado o que a gente
entende como qualidade, e também muitas vezes os nossos concorrentes acabam deixando isso de lado em função de um crescimento exacerbado. A gente não. Eu prefiro controlar um pouco mais, ter um pouquinho mais de rigidez no meu processo de entrada, ter um pouquinho mais de, vamos falar assim, uma demora no crescimento, mas garantindo que eu vou ter uma qualidade importante. O atendimento do motorista, a sua percepção de usuário, a sua percepção usando o aplicativo, por aí vai. Tem também o ponto de os motoristas serem 5 estrelas. A gente é bastante rigoroso no processo, a gente exige N coisas, inclusive isso afeta também o pilar de segurança. A gente passa por uma capacitação presencial, uma sessão informativa, onde eles vão entender como atender, como utilizar o aplicativo, que tipo de situação ele pode enfrentar ali no dia a dia, e isso localmente. Aqui em Brasília isso ocorre semanalmente, mensalmente, depende da periodicidade que a gente usa como estratégia. Mas a gente está muito próximo desse motorista e exige que ele trabalhe, uma vez que ele se propõe a utilizar a plataforma para buscar clientes, buscar usuários, a gente exige um mínimo de padrão para a plataforma toda se beneficiar. E a questão da segurança, esse processo de exigência de qualidade também acaba interferindo nisso. A gente não aceita pagamento em dinheiro, tanto para a segurança do usuário quanto do motorista. A gente exige um carro de 2012 para frente. A gente entende que esses carros têm a qualidade que a gente quer e também vão ter os itens de segurança que a gente imagina que são os mais adequados. ABS, ar-condicionado, itens, outros tipos de itens do próprio veículo, etc. E falando de local, a gente preza muito por uma execução local e um atendimento local. Diogo, poxa, como é que eu escalo um negócio com atendimento local? De fato a gente tem algumas funções, alguns serviços que são prestados de forma centralizada, mas sempre no país. Então, por exemplo, o time de suporte, atendimento e suporte de usuário, todo nosso fica concentrado em São Paulo, mas não fica concentrado fora e não é nada automatizado. A gente tem muito mais o lado humano. Então, os e-mails que vocês vão receber no caso de uma experiência ruim ou no caso de alguma dúvida, o primeiro contato vai ser sim um reporte automático, mas o mais importante para a gente é esse segundo momento onde a gente efetivamente vai te dar uma resposta humana, alguém que escreveu, não, poxa, Diogo, eu fui assaltado dentro do carro, toma aqui R$8 de crédito para você ser compensado. Não é isso que a gente faz. E o quinto ponto que não está aqui, mas está no título, a gente não cobra por preço dinâmico. Então, na hora que você mais precisa, você vai ter um Cabify num preço justo, e a gente não tem nenhum tipo de cobrança por tempo. A Cabify ela cobra pela distância da rota ótima entre o ponto A e o ponto B. Ela não tem, se o motorista, por algum motivo, a gente errou no treinamento, na sessão informativa dele, e ele usa o aplicativo com má fé, e quer te dar uma volta com você dormindo no carro depois de uma balada, por exemplo, ele pode dar a volta que ele quiser, que ele vai ser remunerado pelo mesmo valor. Tá? E isso impacta diretamente o bolso de vocês. Por a gente ser um pouco mais criterioso nisso, a gente acaba se posicionando num preço um pouco maior do que os nossos principais concorrentes. Mas a hora que eu faço a conta, por exemplo, quando tem um dinâmico, a hora que eu faço a conta quando tem vários sinais ao longo do caminho, esse preço acaba se compensando e você tem um serviço muito mais diferenciado. Tá? Então, esses são os pontos da Cabify. Saindo da Cabify, tentando trazer um pouco de realidade de mercado, poxa, tem muita gente entrando nesse negócio, né? Tem muita gente entendendo que isso é bastante disruptivo, mas como é que isso está mudando e o que a gente tem percebido lá? Na Cabify e no mercado como um todo, a gente tem a percepção que a gente está vivendo uma revolução, como já foi enfrentado por vários outros setores. A gente está começando a encarar e entender o Transport as a Service. O que é isso? Né? Cada vez mais a gente tem um sentimento de que, poxa, será que realmente eu preciso ter um carro? Hoje não tem conta que eu faça que justifica ter um carro. Com as opções que a gente tem no transporte peer-to-peer, as opções que a gente tem de car sharing, estão começando a chegar no Brasil agora, as opções que a gente tem de transporte público, ainda que deficitário, e também em outras questões de mobilidade, não justifica ter um carro. Então esse sentimento de ownership está mudando para um sentimento de uso muito mais. A gente tem isso, a questão da economia compartilhada, questão da redução de custos, que é uma latente, cada vez mais as pessoas estão pensando em se regularizar, em se manter
financeiramente, então isso é sempre um ponto importante. Segurança e conveniência. Não é seguro você andar de carro. Você, de certa forma, você ter um carro e, por exemplo, não é, eu espero que ninguém faça isso aqui, mas você vai para uma balada, enche a cara e acaba dirigindo bêbado. A gente não quer isso. A conveniência também, a gente quer ter um ponto bem importante, que é, será que a gente vai conseguir estacionar em todo lugar que a gente vai? Eu tive dificuldade de parar em Brasília quando eu estava com o carro aqui 3, 4 anos atrás. Agora não mais. Foi. Pessoal, só um minutinho. A senhora perdeu a filha. Vocês conseguem ajudar? Fala com o pessoal do rádio. Excelente. Bom, boa sorte. Qual o nome? Só um minutinho, pessoal. Licença. Senhora. Ok. De nada. Vamos lá, vamos em frente. E, além disso tudo que eu falei, tecnologicamente a revolução também está sendo muito grande. Vários competidores estão investindo em carros autônomos, vários outros players, montadoras, própria Alphabet do Google, etc., Tesla. E isso já é uma realidade que a gente vai perceber no curto prazo. 2020 a gente já imagina que tenha isso. E smartphone cada vez mais é uma realidade. Eu tenho certeza que se eu perguntar 10 pessoas aqui, 9 vão ter um telefone com esse tipo de capacidade. O outro fato, talvez um dos principais, é a mudança de cultura. Isso é super importante para a gente se questionar. Será que 5, 10 anos atrás a gente estava pronto em termos de tecnologia, em termos de cultura, para poder vivenciar isso? Alguns mercados são mais sensíveis do que outros. Eu posso falar que eu sou de BH, sou mineiro. Como todo bom mineiro, eu sou bem desconfiado. 5 anos atrás eu era mais desconfiado do que agora. E o fato da gente estar vivendo essa mudança cultural, trazendo os millennials, faz com que a adoção dessa tecnologia seja muito mais fácil. E nesse mercado também, o interesse financeiro ele é extremamente grande por causa desses números. São números como esse que a gente vende na hora de montar um pitch para um investidor ou para alguém que quer entrar nesse negócio. Então, poxa, aqui não sei se está dando para vocês lerem, eu aqui também não conseguindo ler direito. São 5% dos usuários já estão pensando em tirar o seu carro. São 2,5 bi de demanda adicional, a gente falando de substituição. Na verdade, 2,5 bi é de incremental, é só de mudança de comportamento. Mais 50 bi se a gente estiver falando em adoção de carros autônomos e incremental de transporte, com os 22 bi substituição de transporte público. Aqui são 300 bilhões que a gente está falando de substituição do próprio carro. Daqui a um tempo eu não imagino mais carro. O carro vai ser mais ou menos igual ao cigarro. Poxa, você tem carro. Cara, peraí. E 1,5 trilhões de corridas por ano lá em 2020. Então, poxa, faz uma conta aí, multiplica por um ticket médio de R$15, $5, R$20. Qual que é o tamanho desse mercado mundo afora? Então, a parte financeira do business, do negócio, está aqui. Está em, poxa, eu quero uma fatia desse mercado. Qual que é a melhor forma de eu explorar? E, estrategicamente, existem diferentes posicionamentos. Alguns competidores vão buscar volume, outros competidores vão trabalhar no nicho. Assim como quem gosta de tomar uma Brahma, eu tomo uma Brahma, eu fui universitário, tomo muito, tomo hoje ainda, mas de vez em quando eu gosto de tomar uma Baker, uma Guinness, uma cerveja mais artesanal. E aí que a gente entra como Cabify com posicionamento de quem quer tomar algo de maior qualidade, com uma percepção de valor um pouco diferente. Tá? Bom, e aí por que a gente veio pro Brasil, né, cara? Por que a Cabify estava dominando a América Latina e Europa, vamos lá, Portugal e Espanha? Por que ela veio parar num país onde tem uma extrema desigualdade social, tem fatores exógenos ao mercado que dificultam a regulação e etc. Por que a gente escolheu vir para cá? Acho que a resposta é meio óbvia. A gente tem um mercado potencial gigantesco, uma população interessante, centros urbanos bem definidos. Tem também uma questão de um transporte deficitário, de certa forma, um transporte público que não consegue
oferecer ao cidadão, à população, uma qualidade e uma complementaridade, uma suficiência de serviço. A gente também pode entender que, de certa forma, não tem um serviço com a segurança que a gente espera. E a gente percebeu hábitos de consumo favoráveis. O brasileiro gosta de se locomover, gosta de entretenimento, o brasileiro tem o interesse em se locomover para o trabalho também, tem uma massa de volume de trabalho bastante interessante. Por esses catalisadores e toda aquela outra realidade de mercado que eu coloquei mundo afora, é que a gente escolheu vir para o Brasil. E acho que foi uma decisão acertada. Foi uma decisão acertada, tanto que hoje a Cabify, o Brasil é um dos principais mercados, é o maior mercado da Cabify mundo afora. Mas, legal. E decidimos vir para o Brasil, a gente tinha um modelo de negócios e uma estratégia mundo afora bastante bem definida. Mas como é que é operar esse negócio? Como é que, se eu estiver pensando em abrir algo de economia compartilhada, olhando para a realidade do meu negócio, será que tem alguma coisa na forma como vocês vêm fazendo, na forma como vocês estão fazendo aqui no Brasil, que possa me ajudar, que alguns insights que eu possa ter e aplicar na minha realidade? E aí é um pouquinho do que a gente vai tentar trazer agora. É lógico que, falando de um modelo como esse, é um modelo bastante complexo operacionalmente. E é um mercado onde a gente precisa ter muito recurso para investir. Dar os descontos que a gente está dando para a Campus Party aqui custa muito caro. É um investimento alto. Não só aqui na Campus Party, mas como todas as outras estratégias que a gente tem. Quando a gente fala de desconto, eu estou falando de milhares de usuários fazendo milhares de corridas com desconto agressivo. E isso impacta muito o fluxo de caixa. Então, a gente precisa sim ter um colchão bastante grande para poder bancar isso. Mas na lógica do negócio é bastante interessante. É um ciclo virtuoso. Quanto mais motoristas eu tenho, motoristas parceiros eu tenho na base, melhor eu tenho um atendimento da demanda das pessoas. Poxa, vai demorar menos, às vezes, dependendo, pode custar um pouco menos, porque o deslocamento vai ser um pouquinho mais curto, eu vou passar a usar um pouco menos, uma distância mais curta. A minha ocupação dos veículos vai ser maior, então eu vou conseguir, na verdade vai ser menor, eu vou conseguir organizar minha frota espalhada geograficamente na cidade para poder atender a demanda de maneira adequada. E isso faz com que eu consiga mais usuários. Cada vez mais usuários ficam satisfeitos, cada vez mais usuários vão se sentir confortáveis em rodar com a gente, vai ter um nível de atendimento legal. Mais usuários, mais indicações, mais usuários, mais corridas, mais receita, mais investimento, mais desconto, mais investimento em motoristas, e isso vai se retroalimentando. E ser, para quem é matemático, isso é uma PG que não dá para calcular. Então, vocês vão ver que o crescimento da Cabify ele é efetivamente exponencial. E é graças a esse modelo de negócio. Agora, uma vez que isso se rompa, uma vez que eu começo a ter o ciclo com a imagem mais negativa, isso é muito difícil de reverter. Porque se eu tenho motoristas insatisfeitos, eles atendem mal. Se os usuários estão insatisfeitos, eles não convidam outros usuários, não falam com um amigo que é uma experiência legal, eu não gero receita, eu não tenho investimento, eu não trago mais motoristas. Então é importante ter essa leitura de mercado, e às vezes isso não vale só para o meu negócio. Vamos pegar o Spotify, por exemplo. Spotify, eu era um dos caras que baixava música na internet, ficava lá no Emule várias horas para fazer um download. Emule foi até bonzinho da minha parte. Eu ficava no Kazaa, baixando com 2.5 KB por segundo ali para levar 30 minutos de música. Cara, veio o Spotify, trouxe um modelo, as pessoas gostaram desse modelo, eles investiram, começaram a subsidiar desconto, as pessoas começaram a falar mais disso, eles ganharam massa para negociar um preço melhor com as gravadoras, com os proprietários, com os artistas, e aí o modelo se reinventa. Então, tenta enxergar no negócio de vocês, para aqueles que forem empreendedores, será que tem algum ciclo que eu consigo trabalhar isso de maneira positiva? Isso trouxe um entendimento bastante claro para a gente de como melhorar as estratégias que a gente usava. E uma vez que isso acontece, que esse ciclo está entendido, como é que eu executo? Na Cabify a gente tem que executar local.
Esse é um negócio que a gente ganha no micro. Não adianta... pode até ser um gringo, pode até ser uma pessoa de fora, como é o caso meu aqui em Brasília. Eu não sou de Brasília originalmente, mas eu tenho um conhecimento legal da cidade, por já ter morado aqui. Mas sem execução local, a gente não consegue ganhar esse jogo. Eu não consigo entender qual que é o sofrimento do drive. Poxa, Brasília tem ruas largas, tem distâncias grandes, é um público extremamente voltado, que tem uma cultura de carro muito forte, tem uma necessidade por carro muito grande. Será que a estratégia que funciona aqui é a mesma que funciona em São Paulo? É a mesma que funciona no Rio? Acho que não. E para isso, a gente articulou um time local de operação que basicamente tem esses 3 pilares. Lógico, por trás eu tenho um time de RH, por trás eu tenho um time de tecnologia, um time de produto, um time de desenvolvimento, engenharia, financeiro, mas localmente, em todas as operações da Cabify, nas 8 cidades do Brasil onde a gente já está, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Curitiba, Santos, Campinas e a mais nova Brasília, a gente tem essas 3 áreas, a área de vendas, a área de marketing e a área de logística. Eu vou tentar detalhar um pouquinho das coisas que a gente faz em cada uma delas. Tá? Na área de marketing, acho que não tem mistério para ninguém aqui. A gente trabalha com brand awareness de maneira geral, a gente trabalha com public relations, com a imprensa. É super importante, super estratégico para a gente estar na capa da Exame, no Valor Econômico, no Correio Brasiliense, no El País, não importa. Para a gente é super estratégico que isso gera ramp-up de usuários na veia, injeção direta de novos usuários. Parcerias é algo que a gente, como vocês viram no vídeo, a gente tem um senso de comunidade muito forte. Então, crescer sozinho é muito mais difícil do que eu crescer com outros. Vocês estão vendo aqui... Aqui a gente não está com nenhuma exposição nisso, mas quem já teve a oportunidade de andar de Cabify aqui, esse mês a gente está distribuindo Trident dentro dos carros, está distribuindo Lacta dentro dos carros. Ainda tem mais umas 2, 3 semanas de coisa boa para a gente fazer. Mas, além disso, a gente faz diversos outros tipos de parceria. Tá? Social, influencers e paid media. A gente gasta bastante com Facebook Ads, Google Ads. É um investimento bastante importante para a gente. Mas eu te falo que talvez o social orgânico que a gente consegue fazer com as campanhas em parceria tem um valor extremamente mais atrativo para nós. Lógico que reduz o meu custo de aquisição, mas lógico que também traz o que a gente propõe como negócio, que é criar essa comunidade, criar o senso de pertencimento, criar uma experiência única para o usuário ali dentro daquele carro, naquele momento de deslocamento dele. E voucher, lógico, a gente tem uma estratégia agressiva de descontos, principalmente como é o caso de Brasília, que a gente está numa cidade bastante nova. E para fazer com que esses descontos funcionem, não adianta nada eu simplesmente colocar, eu tenho um desconto agora, como é que eu comunico isso? Beleza, eu coloco no Facebook, eu coloco no Google Ads, tudo bem, mas eu tenho uma base de clientes que já está rodando comigo, que pode engajar ainda mais gente. Lembra do ciclo? Como é que eu trabalho isso com o CRM? Então a gente tem um CRM muito forte, e aí vai muito das formações que a gente busca, vai muito dos talentos que a gente busca para trabalhar na Cabify, que sabem trabalhar muito bem essa frente também. Então será que eu vou falar com esse cara semana a semana? Será que o cara que cancelou uma corrida, como é que eu falo com ele? Eu vou dar um desconto de 15 ou vou dar um desconto de 20? Será que o cara que tentou chamar um carro não conseguiu, teve um not found, por exemplo, o que eu faço com esse cara na semana seguinte ou 2 dias seguintes? Que tipo de gatilho eu vou exercitar, eu vou programar na minha timeline para que esse cara ficou insatisfeito, eu bato nele de novo de alguma forma. Ficou feliz, eu reengajo esse cara. Eu quero que esse cara convide mais gente. Então tudo isso está na nossa estratégia de CRM. E aí são planilhas de Excel, linhas e linhas de código de programação, ferramentas que vocês já devem conhecer mais do que eu aí do mercado para poder fazer essas coisas funcionarem. Eu queria trazer um exemplo rapidinho. Na verdade, são alguns exemplos. Acho que isso ilustra bem como é que a gente está construindo a empresa aqui no Brasil. Esse exemplo é do Tinder, com alguns influencers, e a Cabify, a gente fez agora no Rio, em São Paulo, que está ligado a essas duas frentes de trabalho. Tá?
você que deu match no Tinder, né? Ah! E aí, cara? Tudo bem? Eu baixei o Tinder ontem só pra dar match no negócio que sai pra pegar a Rebeca. Eu não sei quem se deu melhor nessa história aí, não. Se foi os influencers ou se foi os passageiros que entraram. Mas esse é um exemplo de ação que a gente acaba fazendo. Poxa, eu ia ficar bastante feliz se eu saísse do carro aqui, sei lá, tá Pugliese ali, ok. Porra, bom, legal. E outro exemplo, aí já é um caso que a gente fez lá em Porto Alegre, que deu uma repercussão excelente. Aí em Porto Alegre, especificamente, quem tiver a oportunidade de ir lá, vai ter um serviço exímio de qualidade. Cabify é um exemplo para a gente mundo afora, é uma das maiores cidades do mundo. E eles trouxeram isso no carnaval para a gente. Essa foi uma parceria que a gente fez com a Ambev. Poxa, vamos lá. Eu já fico bem feliz a hora que eu saio de um bar, por exemplo, ou então saio do trabalho cansado pra caramba, tem uma aguinha geladinha pra eu tomar ali e tal. Se eu tô no carnaval, pego um carro desse com uma cervejinha gelada ainda, porra, nada melhor, né? É isso que a gente está tentando criar na frente de marketing. Objetivo claro da frente de marketing. Usuário engajado, controlar a churn e fazer com que a experiência dele seja o melhor possível. É esse tipo de ação. Independente desse tipo de ação, é que ele entre no carro. Ainda bem que eu escolhi Cabify hoje. Eu estou vendo que isso aqui é diferente. Outra frente, que é a frente de vendas, aí é uma frente mais corporativa. É para aquelas empresas que têm uma demanda alta de táxi e têm uma necessidade de gerir isso. Vocês não têm ideia, eu imagino que boa parte de vocês não tem ideia de quanto uma empresa gasta com táxi. Uma empresa estilo Vale, uma empresa tipo Arcelor, Fiat, etc., gasta com táxi e outros tipos de transporte. E, na sua grande maioria, essas empresas ainda estão no modelo tradicional de táxi. O que não é um problema, são soluções complementares, mas eu tenho certeza que se eu fosse o financeiro e fizesse as contas, eu ia querer, talvez, ter uma outra alternativa. Eu tenho certeza que se eu fosse o RH também, eu ia querer levar com o máximo de segurança, porque eu não quero que meu funcionário, meu colaborador, tenha algum tipo de problema durante o trajeto, e com o melhor serviço possível, porque se ele tem algum problema, ele pode chegar infeliz numa reunião, ele pode chegar estressado no trabalho, e a gente não quer isso. Então, essa frente corporativa vai atrás das empresas buscar parceiros que queiram reduzir seus custos, que queiram ter um serviço de qualidade e uma eficiência operacional melhor. Vai receber um reporte, vai ter contas cadastradas, não vai precisar tocar no seu bolso, do bolso do colaborador, para poder fazer qualquer tipo de translado pela empresa. É isso que a gente faz aqui dentro. E também a Cabify surgiu daqui, por isso a gente tem uma preocupação tão grande com qualidade. Não só no corporativo, mas também no peer-to-peer. Porque a gente veio dessa origem. Se a gente não tivesse exigido lá no início, em 2011, a qualidade que a gente exigiu, talvez a gente não tivesse essa visão, não tivesse crescido e ganhado o mercado. E o coração do nosso negócio, logística. Logística é a operação. Logística é tudo que diz respeito aos parceiros motoristas e tudo que diz respeito à sua experiência dentro do carro.
De vez em quando eu pego um mapinha, gente, lógico, tem um mapinha lá que fica vendo todos os carrinhos. São milhares de carros ao mesmo tempo e a gente tem que saber, será que algum desses aqui está tendo algum problema? Será que algum desses aqui tem chance de dar algum problema? Como é que a gente faz para antecipar isso todos os dias? Como é que a gente faz para olhar para os dados e falar, este parceiro tem algum tipo de desvio? Vamos chamar ele para conversar. Esse parceiro é um outstanding. Vem cá, vamos tomar um café com ele e agradecer pelo trabalho que ele está fazendo junto com a Cabify. Esse parceiro precisa de algum suporte no que diz respeito ao uso do aplicativo. Tudo isso, basicamente, dados. E isso também diz respeito aos usuários, de certa forma. Como é que está sendo essa experiência desses usuários ali dentro? Como é que eles estão se movimentando? Qual que é o ticket médio? Quantas vezes ele corre por dia? Quantas vezes ele corre por semana? Quantas vezes ele vem diminuindo essas corridas? Então, aqui eu falo que é super analítico o trabalho, mas, por outro lado, de certa forma, a gente também tem uma preocupação. A Cabify ela é muito humana nesse sentido. Então, o senso de comunidade faz com que a gente traga não só os usuários, mas também os motoristas. E isso a gente vem fazendo em diversas ações para manter eles do nosso lado. Aqui estão alguns exemplos. Esse foi um café de Dia das Mães que a gente fez com 70 mães motoristas da Cabify. Então a gente chamou eles para tomar um café, entender o lado deles, ficou ali um bom tempo discutindo como é que a gente poderia melhorar para a visão de mulher e a visão da mãe. Ali em cima é um exemplo de capacitação que a gente faz, o pessoal sai bastante motivado, bastante engajado para rodar. Aqui é um exemplo de sessão de reconhecimento, a gente chamou os melhores motoristas, deu um prêmio para eles e pegou muito do feedback deles. Como é que vocês estão vendo? O que a gente pode melhorar? Se a gente não faz esse tipo de coisa, a gente não consegue evoluir. E eu te falo que eu conheço bastante pessoas nas outras empresas. Eu não vejo ninguém fazendo isso. E é isso que faz o motorista, não é só o ganho financeiro. É isso que faz o motorista perceber valor na Cabify. Eu rodo na Cabify porque é muito mais seguro. Eu posso até às vezes ganhar um pouco menos que eu não pego dinâmico. Mas eu não vou me expor a essa insegurança. E, cara, a hora que eu ligo para vocês, a hora que eu mando um e-mail, vocês me respondem, não é um e-mail automático. Então isso faz diferença também para o motorista. E isso é parte, talvez, principal do nosso negócio. E aqui embaixo é um exemplo de top performance com um certificadozinho que eles tiveram uma performance outstanding. Bom, esse é um exemplo, desculpa estar em espanhol, mas em Bogotá a gente teve um problema sério com regulamentação e estava tendo muita violência com o taxista. Muito embate taxista e Cabify. E essa não é a postura que a gente quer ter. A postura que a gente quer ter é muito mais com o que ele está fazendo aqui. Esse é um motorista nosso, que ele propôs essa campanha junto com a gente. Ele foi para a praça com cartaz de somos todos iguais. Quem quiser vir aqui me dar um abraço. E essa foi a reação da galera. Esse é um exemplo de postura que a gente quer tomar, tá? E, bom, no final das contas, no final do dia, o objetivo maior da Cabify é transformar a mobilidade urbana, usando ferramentas como essas que eu apresentei aqui, e construir essa comunidade com todos os stakeholders. Seja o cliente corporativo, seja o usuário, seja o motorista parceiro, ou seja o próprio time da Cabify. Uma ponta não funciona sem a outra nesse negócio. Eu imagino que vários dos negócios de vocês são assim. Muitas vezes a gente mergulhado na rotina do dia a dia não consegue entender que, cara, eu preciso vender.
Startup precisa vender. Ok. Precisa ter fluxo de caixa. Mas como é que eu faço esse fluxo de caixa ser sustentável e trazer a melhoria que eu preciso no meu negócio, na percepção do usuário, ou na percepção do meu cliente, ou na percepção do meu investidor? Será que tem alguma coisa aqui que eu estou deixando de lado, posso passar e isso pode pôr em risco? E a forma que a gente enxergou de mitigar esse risco é sempre estar olhando para a comunidade como um todo. É sempre entender quem são esses caras e quais são as dores de todos. E fazer isso melhorar. Bom, pessoal, tem dado certo. No Brasil, eu queria trazer... Eu não posso trazer muitos números, mas a ideia é trazer um pouco do que a gente tem crescido. Em 1 ano de operação, a gente saiu de São Paulo, onde a gente começou. Estava tendo crescimento aí nos primeiros meses de 70% mês a mês. Ou seja, vou extrapolar, se fosse 100%, eu estava dobrando o tamanho da minha operação mês a mês. A gente entrou com mais 4 cidades. As cidades ganharam um pouco de maturidade. Eu tenho continuado crescendo, bastante até, 30% ao mês. E isso faz com que a gente tenha se posicionado até para receber os investimentos que a gente tem recebido. A última rodada de investimento foi na casa de 135 milhões de dólares. E isso para a gente é sinal de reconhecimento. O Brasil entrou nesse mercado e fez uma mudança bastante expressiva no fluxo de caixa da Cabify como um todo. Tá? Bom, como que isso é feito? Diogo, se eu comparar você com alguma outra 4 letras aí, vocês são muito menores e têm um valuation muito menor. Ok, mas o meu negócio não é só crescer receita. Quanto que eu gasto para fazer isso? A nossa preocupação é em se tornar uma empresa muito mais sustentável financeiramente. Eu gasto muito com desconto, eu gasto muito com incentivo para o motorista. Como é que eu equilibro essa balança para se tornar uma empresa lucrativa? Cada vez mais a gente tem visto a redução de CAC, que é o custo por aquisição do nosso cliente. A gente tem conseguido fazer isso por essas experiências que a gente cria, mas também tem conseguido engajar cada vez mais eles, fazer com que eles rodem e gastem mais com a gente. Isso torna uma empresa financeiramente lucrativa, faz uma empresa sustentável no longo prazo. E é isso que a gente tem conseguido fazer. E aqui, acho que é o último slide, é um exemplo das coisas que têm dado certo. São as parcerias que a gente criou. Esse aqui é o Alok, lá em Porto Alegre. Ali está uma ação de St. Patrick's, a parceria que a gente fez com hotéis, com Max Milhas, com os motoristas satisfeitos. Isso é o resultado do nosso sucesso. Eu fico muito feliz quando a gente vai aumentando esse slide, montar um monte de fotinha aqui. Para mim fica claro que a gente tem feito um trabalho legal. E bom, é isso. Que para quem não rodou ainda de Cabify, fica o convite. Vamos rodar, experimentem. Certamente a gente vai ter algum tipo de desconforto. É uma cidade, Brasília especificamente, é uma cidade que está iniciando. E aí eu já vou pedir, não desculpas, mas um pouquinho de paciência para vocês. Sempre vai ter espaço para a gente melhorar e a gente está trabalhando em cima disso. Mas eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência diferente. E aí com essa paciência, com o nosso trabalho, eu tenho certeza que a gente vai conseguir provar para vocês, provar juntos que vale a pena rodar com a gente. Quem não conhece ainda, pode passar no stand, conversar um pouco mais com a gente. Eu vou ficar aberto para perguntas. Acho que tem 5 minutos, 3 minutos. E a gente está com a ação promocional aqui. Está com o código CP Campus Party BSB. Dá 2 corridas de 50% de desconto para todo mundo, todos os novos usuários. Depois 4 corridas de 25% de desconto para todos os usuários, que é o código CPBSB 50 e CPBSB. Além disso, a gente vai ter no sábado aquelas pessoas que durante o período da Campus Party tiverem rodado mais de Cabify, vai dar uma voltinha no carro De Volta para o Futuro, no DeLorean, que a gente vai trazer para cá no sábado. Então, quem tiver a fim de dar uma voltinha nele, acho que é um negócio legal. Pessoal, no mais agradecer, abrir para as perguntas, se tiver algumas, e obrigado de novo pelo tempo de vocês. E vamos andar de Cabify. Quem já andou aí? Só um? Tem espaço aí, ó. 2, 3, boa. Tem muita gente para rodar, aproveita os descontos. 4, boa. Foi bom? Foi legal? Olha aí, ó. Coisa boa. Vamos lá, obrigado, gente. Valeu. Perguntas? Alguém? Alguém quer? Cara, então, falando de energia sustentável também, de carros autônomos, até que você citou aí,
como que a Cabify ela tá preparada para isso, né? Porque você falou, não, cara, ela é mais barata, ela não é mais barata que o concorrente 4 letras que você falou aí, mas provavelmente daqui a alguns anos os usuários vão ter carros autônomos também, vão ter energias mais baratas. Como que ela está se preparando para isso? E, por exemplo, outra coisa também que eu fiquei em dúvida, o motorista de Uber, ele também pode ser motorista da Cabify? Como que ele distingue esse tipo de atendimento, entendeu? Você sabe que ele pode ser motorista para as duas? Boa pergunta. Sim, ele pode ser motorista para as duas. A Cabify não faz nenhum tipo de distinção com relação a isso, ou exclui da plataforma, nada disso. Na verdade, a gente convence ele que vale mais a pena rodar só pela Cabify. E aí, com incentivos, com metas, com programas que a gente acaba definindo para o motorista. A respeito da como a gente está se preparando para o futuro, a Cabify não está se posicionando para ser um dos players que vai ter carros autônomos. A gente está fazendo parcerias com aqueles que já fazem. Exemplo, a gente tem... A GM está investindo junto com a Lyft nisso. A Ford está investindo com quem? A Alphabet do Google está investindo com quem? A gente tem se posicionado bem com relação a isso. Lógico, os próprios usuários podem ter esse tipo de tecnologia disponível para eles, uma vez que elas barateiem. Mas isso tem um timing. Até isso acontecer, e pensando em fluxo de pessoas, pensando em tráfego, trânsito, será que vale a pena realmente? Seria melhor, talvez nós. Respondido? Quem mais? Tem um rapaz ali com a pergunta. Os dois. Vamos lá. Obrigado aí pela palestra. Pô, obrigado eu. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com vocês tentando substituir o transporte público. Como é que vocês se enquadram, assim, tentando pegar esse conjunto de pessoas que usa transporte público e retirando eles completamente desse uso. Eu queria saber como é que vocês atacam isso. Não é muito substituição. Tudo bem que para algumas pessoas vai ser, mas são modais complementares. O que a gente quer incentivar é a transformação. Tem gente que vai continuar usando o transporte público, às vezes porque é mais barato, às vezes porque é muito cômodo para eles. Tem gente que vai preferir usar o Cabify. Não é uma substituição, é uma complementaridade. Mas sim, a gente acaba trazendo muitas pessoas porque elas vão perceber o valor daquilo. Tá? Diz aí, cara. Boa tarde. Ó, gente, eu vou perguntando aqui, a hora que vocês quiserem encerrar, fala comigo. São duas perguntas, na verdade. A primeira é quais foram as dificuldades que vocês tiveram e ainda têm no Brasil para instalar a Cabify no Brasil, e também o que vocês fazem em outros países que não dá certo aqui e o que vocês fazem aqui que não dá certo em outros países. Essa é complexa. As dificuldades são relativamente parecidas. Cultural um mercado que não está acostumado a usar isso. A gente gosta de usar uma comparação que é meio esdrúxula, mas funciona. Hoje, quando eu te pergunto de qualidade de carne, qual que é a primeira marca que vem na sua cabeça? Carne. Qual a marca que vem na sua cabeça? Friboi. Antes da Friboi botar essa cultura na tua cabeça, você tinha pensado em qualidade de carne? Você sabia o que era qualidade de carne? Você comia e achava bom ou ruim? A gente quer ter um desafio parecido. A gente não sabe ainda, o usuário não sabe o que é qualidade no transporte. Será que é o carro chegar rápido? Isso é um ponto. O carro chegar limpo? Isso é outro ponto. O motorista te atender bem? Isso é outro ponto. Mas será que, às vezes, qualidade vai ser teu chiclete? Vai ser ter a bala? Vai ser ter a água? Vai ser ele te levar num custo menor? A gente está definindo isso junto e a gente, a Cabify, que se propõe a construir isso. As dificuldades são parecidas. Caixa, investimento, converter esse tipo de usuário, culturar. Mas o que dá certo aqui que não dá lá? Lá precisa muito menos de desconto do que aqui. O brasileiro é muito drivado por desconto. Mas, por outro lado, a gente é bastante mais social. Então, o compartilhamento é muito rápido. As exponenciais são muito mais rápidas. Redes sociais funcionam muito bem. Engajamento é muito rápido. O smartphone funciona muito bem aqui. Acho que é isso. De maneira geral, a gente, se quiser bater um papo lá depois, a gente pode explorar um pouco mais. Fechou? Porcentagem da Cabify, quanto vai pro porcentagem de lucro pro motorista? Empresa, motorista? 25%. É a mesma taxa que recebe de outros modelos. Alguns não, mas a Cabify, basicamente o motorista paga para a Cabify 25% do que ele recebe. E muitas vezes com incentivo isso acaba
sendo menos. Os outros 75% é pro motorista. 100% do motorista. Isso aí. E aí ele faz os custos do carro. Exato, exato. Pessoal, acho que encerrou. Depois eu posso trocar uma ideia contigo, pessoal. Obrigado de novo. E use Cabify. Boa.